E vamos às notícias de hoje. E vamos começar logo mostrando uma comparação do ano que o presidente Bolsonaro assumiu o governo e esse último ano de governo que já estamos findando. Veja aí, em 2018, o desemprego era 12,3%, enquanto agora em 2022, 9,30%. Em 2018, o PIB era 1,8%. Em 2022, 4,6%. E o déficit fiscal? De 108 bilhões em 2018. Já em 2022, a gente vê um superávit de 109 bilhões. As estatais, em 2018, só davam prejuízo. 1,8 bilhões de prejuízo. Em 2022, lucros de 187 bilhões. A violência, que é o termômetro da segurança pública no país, em 2018, matava em média no Brasil, por ano, 61 mil pessoas. Em 2022, 41 mil pessoas. Não é um número para se comemorar, mas dá para ver que quando é que esses números estão melhores. Em 2018 ou 2022. E sem maquiagem, esses são os números atuais, e sem contar que passamos aí por turbulências terríveis desde o primeiro ano, né? Que se estivéssemos pior agora em 2022, pior do que 2018, poderia ser essas as motivações que poderiam destacar, né? Que é a queda de barragens logo no início do ano, do mandato, a pandemia, né, que veio aí em 2020, a guerra na Ucrânia e com o mundo inteiro agora em crise. Então é isso, vamos para frente para dar mais notícias. E vamos ver aí uma professora, e como todas as esquerdistas, não fazem uso da inteligência e acaba se contradizendo e passando, é claro, vergonha. Vamos ver. Foi na TV Brasil Central. Vamos ouvir aí. Eu estou dizendo que é preciso garantir a liberdade democrática de opinião sem fake news, sem agressões à nossa Constituição e sem agressões à nossa democracia. Liberdade de expressão sem fake news, não é isso? Aí, professora, sem fake news. Quem é que vai dizer o que é fake news? A senhora, os ministros supremos, é isso? Eu penso que é possível desenvolver e tem sido desenvolvido, inclusive aqui nessa bancada mesmo. A criação de fatos através de robôs, de divulgação de quem vai dizer o que é verdade, falsas interpretações da realidade. Professora, quem vai dizer o que é verdade? A senhora e os ministros do STF, é isso? Eu acho que tem que ser o Supremo Tribunal Federal. Então a senhora seria a favor de mandar prender um militante petista que esteve aqui nessa bancada dizendo que a facada do Bolsonaro não aconteceu? A senhora seria favorável a prender essa pessoa? Não. Ah, não? Mas isso não é fake news? Não sei. Ah, a senhora também acha que a facada do Bolsonaro não aconteceu? Quem falou que é fake news? Olha, eu estou falando e boa parte dos brasileiros estão falando, e aí está a questão. E uma boa parte fala que não. Mas a senhora aí, duvida da facada, professora? Eu duvido da facada. Ou seja, eu duvido. se eu acha, então? Acho que teve Deixa ela falar. Se eu fosse ministro do STF, olha só, se eu fosse ministro do STF e estivesse medindo com a mesma régua da senhora, eu, como tenho certeza que houve a facada e que a senhora está mentindo ao divulgar isso, ou está divulgando a fake news, sabe o que eu ia fazer se eu estivesse medindo com a mesma régua da senhora? Eu iria mandar prender você. É isso que eu estou querendo evitar, professor. Aí. E a Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, desembarcou aí em Taiwan, ignorando aí o aviso da China, né?
que disse que iria tomar medidas drásticas contra os Estados Unidos se isso acontecer. Se isso acontecesse, né? E tá aí, ó. Vamos ver um videozinho aí. É pequenininho aqui do desembarque aí da Nancy Pelosi, que tá descendo ali agora do avião. Vai pôr os pés aí em Taiwan. Não sei se o governo dos Estados Unidos estão querendo arrumar encrenca mesmo, mas certamente a crise de agora para frente vai se acirrar entre a China e os Estados Unidos. E a China disse que isso seria aí uma violação severa do princípio de uma só China e que infringe aí severamente a soberania e a integridade territorial da China. Vamos lá. Essa aqui, ó. Quando Lula era presidente do país, ele poderia ter feito algum acordo com outros países para dividir a Amazônia? É uma dúvida que eu tenho. Só estou questionando. Veja então esses relatos aqui. Esse aqui é o general... esqueci o nome dele aqui. Foi o comandante-geral aí na época do Temer. Comandante-geral, não. O comandante do Exército na época do Temer aí. Vamos ouvir alguns relatos aí, inclusive relatos do Molusco. Quando eu comandava a Amazônia, me ligou um comandante do batalhão para me contar que tinha encontrado o rei da Noruega dentro da área Yanomami. Eu pensei, você bateu a cabeça, né? Estava meio... Aí fui verificar, estava realmente, o rei da Noruega estava lá, A Amazônia, sabe, embora seja um território soberano brasileiro, as riquezas da biodiversidade da Amazônia, ela pode ser repartida com o planeta Terra. Como eu fiz quando eu era presidente, que fizemos o acordo com a Alemanha e com a Noruega. O Brasil tem hoje 70% das florestas litorais preservadas. A Amazônia tem 84% preservada. A Europa tem 0,3% de floresta preservada. Mas o interesse é puramente econômico. Esquece que não tem nada a ver com preservação. Porque se tivesse a ver com preservação, com o futuro, com o meio ambiente, a Alemanha não recomeçava a consumir carvão como se não houvesse amanhã. Como eles começaram agora. Isso começa uma bigodagem. Sim. É o papo mais vagabundo que existe no mundo, esse papo aí de preservação da Amazônia. São países que acabaram com todas as florestas. Eles não têm moral porque eles não preservaram as florestas deles. É grana. Esses caras querem o ouro, o minério, o petróleo. O ouro, o minério, o petróleo. Entenderam aí, né? O vídeo diz tudo. Vamos para frente aqui. E para não esquecer, vamos relembrar que existe um ladrão querendo voltar a ser presidente desse país. Vejam as notícias aí do Hugo Carvajal, que se encontra preso na Espanha e prestes a ser extraditado para os Estados Unidos. Vamos ver o que a Record deu aqui. Esse vídeo é um pouco antigo, mas vai relembrar bem como foi. O processo de extradição do ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana foi retomado. Hugo Carvajal está preso na Espanha. O país europeu concordou em entregá-lo aos Estados Unidos com algumas condições. Nos Estados Unidos, Carvajal é acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A justiça espanhola aceitou entregá-lo aos norte-americanos desde que ele não seja condenado à prisão perpétua. Isso porque a pena para a vida toda não poderia ser aplicada no país europeu. Washington não garantiu que a sentença não será imposta, mas indicou que se isso acontecer, haverá uma revisão da pena.
Numa delação entregue à Justiça da Espanha, Carvajal afirmou que partidos de esquerda da Europa e da América Latina foram financiados pela ditadura venezuelana. Entre os beneficiários, Carvajal afirma que estariam o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Na carta de 7 páginas, Carvajal diz que, enquanto foi diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebeu uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional ocorreu por pelo menos 15 anos. E a notícia mais quente do dia foi o pedido de urgência do Ministério da Defesa, através do general Paulo Sérgio, que solicitou ao TSE acesso ao código-fonte para ser auditado. Além de dados aí de pleitos anteriores das eleições. Mas vamos ouvir um pouquinho aqui do que o Fiuza falou hoje no Pingo nos Is. Olha, o Supremo Tribunal Federal, de forma diametralmente oposta ao discurso de posse deste ministro Luiz Fux na presidência da Corte, assumiu um mau protagonismo, que era o que o ministro Fux dizia que do que o Supremo deveria fugir, escapar. Por que assumiu um mau protagonismo? Porque também, diferentemente do que este discurso de hoje do ministro prega, a estabilidade eleitoral, a estabilidade do ambiente no processo eleitoral não está garantida, e o maior fator de desestabilização é o próprio Supremo e o TSE. Por quê? Porque fazem política a céu aberto, quer dizer, a céu aberto não que eles não vão, mas nos gabinetes, nas lives, eles propagam aquelas provocações ao Palácio do Planalto o tempo inteiro. O ministro Luiz Roberto Barroso, que presidiu o TSE, ele afirmou, ele fez uma especulação até aqui, porque não comprovou, muito grave, dizendo que as Forças Armadas estavam orientadas a atentar contra o processo eleitoral no Brasil esse ano. Isso é um fator de estabilização do ambiente político eleitoral? Que outro ministro da Corte fez algum esclarecimento sobre isso? O próprio Luiz Roberto Barroso? Nenhum. Eles jogam as provocações, jogam os dardos em direção ao Palácio do Planalto e fica por isso mesmo. E só fazem isso. O Luiz Edson Fachin, por exemplo, fazendo provocações também ao governo federal, com trocadilhos, dizendo que a condução do processo está a cargo das Forças Desarmadas. Algum assessor soprou isso para ele, ele falou para provocar o Poder Executivo mais uma. Pois é, o certo é que a coisa vai tomar corpo de agora para frente e a tendência é só esquentar mais. No meu ponto de vista, acredito que essa eleição vai acontecer somente quando as Forças Armadas tiverem certeza que não haverá interferência, nenhuma possibilidade de fraude. Porque não é possível. As Forças Armadas, ela tem não só o direito, mas a responsabilidade para que essas eleições, ou qualquer eleição, seja sem fraude. Sem fraude, porque isso interessa à soberania do país. E é isso que a gente espera também. E aqui o PT rompeu com Marcelo Freixo no Rio. Porém, agora não estou entendendo muito bem essa situação, não, porque o Freixo é do mesmo partido do Alckmin, que faz parte da chapa do Molusco, né? Então, praticamente seria uma chapa fechada para todos os palanques do Brasil, de todos os estados. E o Freixo
é do PSB. Me parece que nas pesquisas ele está até muito bem. E agora vê esse desarranjo aí com o PT que a gente não está entendendo muito bem. Essa notícia veio aí desse tweet da UOL. É isso. Na verdade, eu acredito que o Molusco ele só vai durar até setembro, esse carnaval aí de que vai disputar a eleição. Mas lá para meados de setembro ele vai acabar desistindo. É a minha aposta por isso aí. Eu não tenho certeza não, mas eu estou apostando muito bem pelo que ele vem falando, pelo que as Forças Armadas têm feito para garantir uma eleição limpa. E a gente sabe que essas pesquisas que aparecem, todas essas pesquisas que aparecem, é simplesmente uma forma de tentar iludir o eleitor, de tentar incutir na cabeça do eleitor e fazer com que ele vote de acordo com a vontade de toda essa mídia, de todos esses institutos de pesquisa, que na verdade vem atendendo aí a um poder que diríamos assim paralelo, né? De um poder bem abastado de dinheiro aí que coloca essas pesquisas. Não estou dizendo que são pesquisas inventadas, não. Mas a gente não acredita muito nessas pesquisas que têm mostrado aí que o Molusco está em primeiro lugar e quase ganhando no primeiro turno. Mas isso vai ser dirimido somente lá em outubro, em 2 de outubro. E aí, vamos aqui ver essa situação aqui, ó. Essa é uma denúncia. Eu, sinceramente, não estou reconhecendo esse ator que vai fazer essa denúncia aí. Eu também não vou comentar o que ele vai dizer. Só vou dar play no vídeo aí e deixar para cada um entender se é um fake news, se é uma invenção ou não. Vamos lá. De quem pagava os artistas da Globo e como era feito o pagamento que a Globo fazia. Não tem não. Eu vou falar agora. A Globo fez uma ONG de cultura. Uma ONG de cultura. Quer dizer, toda a produção que ela fazia, novelas, qualquer coisa que fazia ali, ela jogava aquela produção que ela fazia dentro da ONG. E a ONG jogava dentro do Ministério da Cultura para arrecadar o dinheiro. Quer dizer, o Ministério da Cultura é quem pagava a produção. Documentário, novelas, isso, aquilo, outro, tudo era jogado dentro dessa ONG da cultura, da Globo. Aí ela pegava essas produções, jogava dentro da ONG da Cultura, a ONG da Cultura jogava dentro do Ministério da Cultura, chegava lá, pegava o dinheiro e aqui o CNPJ. Por quê? Porque era um prestador de serviço dessa ONG da cultura. Vocês estão entendendo? Era um prestador de serviço. Eles prestavam serviço para essa ONG, não era para a Globo. Ele não era funcionário da Globo. A Globo não tinha funcionário não queria negócio de funcionário não. Era da ONG da Globo. Essa ONG da Globo, que comia o dinheiro do Ministério da Cultura, distribuía entre eles. E ainda tirava para a Globo também. Era assim que vivia a Globo. Quer dizer, os funcionários, os artistas da Globo, quem pagava era a gente. Com essa, ficamos por aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se não for inscrito, me dê essa forcinha para a gente voltar amanhã.